Tá? 3.2, ok? Fala no... Vou fazer tipo plenário, tipo estátua, que não se mexer, tá? 3.2, realização do concurso público para os cargos de provimento efetivo do Legislativo. Aí a resposta aqui é patética. A administração somente para novos concursos públicos após a implantação do ponto eletrônico e a consolidação do EPROC como ferramenta de virtualização de processos administrativos. Quem sabe a gente responde alguma coisa no sentido... A nossa ideia é responder que não há possibilidade de geração espontânea de psicólogo, de assistente social, que isso não brota da... A gente está tentando implantar, mas não nasceu. O ponto não transforma ninguém. Como psicólogo, junto com... Eu estou muito curioso para saber, depois do ponto... Não, sobra um assistente no setor e ele brinda com quando ele for transposto para o setor de psicologia. Tá, o item 3.3 é a nova resolução de mesa em relação à proibição. Tá? Eles dão um ok. Tá? A administração tem acordo e irá elaborar uma nova resolução de mesa em substituição. Eu pretendo responder aqui que com a participação dos servidores e tal. Imagina, senão vai ficar difícil também. 3.4, chefias da Câmara Municipal ocupadas por servidores efetivos do quadro. O provimento dos cargos de chefia da Câmara obedecerá aos critérios que estão sendo definidos no novo plano classificado de cargos e salários, que será submetido à mesa diretora. É razoável a resposta. Mas é que a gente forçou eles a transformar isso aqui, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente conseguiu na paritária, que não saísse da outra forma que estava, que era horrível. Preferência por servidores efetivos do quadro para as diretorias da Câmara. E essa resposta eles mantiveram. Os cargos de direção poderão também ser providos por servidores efetivos. A ideia seria... É que já podem, né? Pode falar, Pedro. Nesse ponto aqui que eu acho que ele é importante, eu vou bater na DA, porque assim, ó, não dá mais para o DA não ser servidor efetivo. Não dá mais. Especialmente porque assim, ó, vou levar lá para o item 3.3, que a administração tem acordo e irá elaborar uma nova resolução. A administração elaborou a resolução que revogou o direito dos estudantes, entendeu? Sim. E aí estava o nosso diretor administrativo, que representou todo o nosso corpo de servidores, e aí representando a administração, fez algo que contrariou toda a área de recursos humanos. Então assim, ó, a área de recursos humanos vai estar dentro, representada por um diretor administrativo que não nos representa, que não conversa, que não sabe de todos os planos. Então, nesse ponto aí, eu faço o pedido diretor administrativo que no mínimo seja servidor do município. Tem que ser servidor público. O nosso diretor vem da iniciativa privada, ele não sabe nada de serviço público. Nada. Ele não tem interesse em saber. Vamos botar um posicionamento da categoria assim, ó, que no novo plano seja previsto que os diretores, excetuando o diretor-geral, que os demais diretores da casa sejam cargos efetivos. Passa no psicotécnico. Tem que passar pelo profissional. Dirigir o teste de pompa. Tem que ser o servidor da casa. Só o fato de o cara ser servidor da casa já melhoraria bastante essa. Mas já tem essa Não, nem público, então ele não sabe. Só uma vez aqui, a questão do diretor não tem esse eu não sei, nós tivemos colega aqui que nos jogou. Eu também não é assim. Mas é mais fácil tirar, né? É mais fácil tirar Mas a pressão é maior, o desconforto é maior. E o colega vai continuar sendo teu colega. Ele vai continuar olhando nossos olhos. A gente é um comprometimento, a gente tem que ter diretor comprometido com a casa. A gente não tem diretor comprometido com a casa. Essa é a diferença. Mas é por falta de bom senso. Tem gente de fora aqui que se comprometeu com a casa. Quem sabe a gente agrega, assim, ó, porque eu também não sei, isso é uma coisa que teria que revisar, se a gente pode alterar, né, a estatura do campeonato, Não, no novo plano, jogar isso pro sim, novo pro plano plano. sim, mas tipo, alterar o item a gente não tem como, né, não sei se... Não. Eu acho que nesse item, acho que Não, mais o que a gente pode fica botar. como retorno da categoria, que a A gente categoria pode botar aceita que como a direção geral seja ocupada por um CC, mas que no novo plano se coloque que as demais diretorias sejam ocupadas por servidores efetivos.
Acho que é por aí. Pessoal. Pode ser? Tá. 3.7, elaboração do orçamento da Câmara com base nos valores do plano plurianual e a criação de uma comissão para elaborar o projeto dos gastos com custeio e investimentos para 2016. Esse aqui eles alteraram, eles não conseguiram entender isso aqui. Essa é a verdade. Tinha que explicar e desenhar para eles. E aí a resposta foi alterada por acordo e sugestão, a elaboração do orçamento da Câmara. Continua a frase idiota, que a elaboração do orçamento da Câmara é a atribuição de administração da casa. Mas pelo menos ele botou aqui o acordo de gestão, que antes era, não tinha conseguido entender o que era. Ele achou que a gente queria fazer o orçamento da Câmara. Eles acham que a gente que quer administrar a casa. É. Ah, mas esse aqui acabou sendo construído em conjunto. Tem que alguém tem que administrar. É. Bom, agora esse 3.8, ele não deixa de ser polêmico, porque esse aqui é do aluno estudante. Então, assegurar os direitos do servidor estudante, conforme estabelece os artigos 90 e 91, aqui está o 02 para sair, eles erraram. Esse 02 aqui não é nosso, é deles. Tá? 91 e 92 do Estatuto dos Funcionários. Aí, dentro do documento, eles responderam que a administração tem acordo integral em relação ao controle desse item. Só que durante, que seria a negociação, eles revogaram aquela resolução de mesa que fazia uma interpretação do artigo, porque o artigo falava, onde fala lá em curso equivalente, a administração da casa, a casa entendia como equivalente, que não era equivalente um curso que tu pagava e o outro que era gratuito. E eles revogaram do nada. Isso não surgiu, não teve apontamento, não teve nada, aquilo, eu posso dizer, na minha opinião, o objetivo daquilo foi uma maneira de afrontar o diretor legislativo, o único diretor que é da casa, né, que é servidor efetivo, para tentar humilhar ele, né? E aí o gringo diz que é inconstitucional, por favor. Né? Faz tudo inconstitucional lá. Exatamente. A informação que eu acho que a PGM, eu acho que tem essa. Isso, a PGM tem essa despesa. A gente vai colocar esses itens aqui, colocar e dizer que houve uma quebra, que durante a negociação foi retirado um direito, porque isso aqui não só, ao revogar a resolução, não só eles atacaram esse ponto aqui, como aquele ponto anterior que a gente vai chegar lá, que é onde não retirar nenhum direito do servidor. Então, eles conseguiram atingir 2 itens da pauta com um gesto só. Tá? Então, a gente vai puxar isso aqui de novo. E só dando parênteses, isso aqui para nós, particularmente para mim, foi uma grande decepção aqui em relação à vereadora Jussara Coni, que naquele dia que a gente tomou o plenário ali, e a sessão paralisou, então ela saiu tipo como a salvadora da pátria, eu vou ajeitar, vem cá, e coisa, tá? E nesse momento, o posicionamento dela era a favor da revogação da resolução de mesa. Porque, inclusive, ela usou como exemplo que quando ela fez a faculdade, ela era funcionária da URGS e ela, às vezes, tinha que trabalhar até às 11 horas para cumprir o expediente, porque lá ela não teve moleza. O que eu respondi para ela, sua sorte é que naquela época eles não eram seus patrões, a senhora não ia poder compensar, porque aqui não vai poder compensar. Mas foi... por isso que eu passei no WhatsApp para vocês, né, comparando com o parecer dela ali na questão do defeito cascata, não é uma pessoa que eu estou brigando, é a irmã gêmea dela que estava cuidando da questão do cinto, e a Ruth e a Raquel. Fala, mamãe, irmã, gostei dessa, hein? Ó, vai entrar aqui e vai pedir direito de resposta, hein? Eu não entendi. A compensação, a filha dela foi nossa colega, ela se aposentou, mas não tinha razão de trabalhar. Licença, campanha. Ela não se aposentou. Ela foi exonerada. Ela se exonerou. Depois de tudo, licença, acho que ela foi Foi. Foi daquela leva, né? Alguém quer pegar o microfone ali, quem Licença quiser? prêmio, Só para inclusive não... 15 dias de licença prêmio eu pago para eles. Apontamento. Tá, em relação exatamente, em relação a esse item aqui, tá? O que o sindicato vai fazer, o sindicato vai entrar com mandado de segurança para os alunos. Porque isso aqui é o seguinte, eles não fazem as coisas sem pensar. Na verdade, aquela apresentação de ontem, ele pode ter dado a impressão de que é um idiota, que é um retardado, mas ele não é retardado. Né? Retardados somos nós. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então, o que aconteceu? Eles seguraram durante o semestre inteiro as liberações dos alunos.
E isso acabou, inclusive, provocando que muitos nem encaminhassem, já que a coisa não estava saindo. Então, efetivamente, o que a Saiu gente... por pressão. E o que a gente tem de fato? A gente tem, na verdade, três servidores que vão ser atingidos diretamente agora em relação a isso. Esse é um direito líquido e certo que você vinha fazendo a faculdade em cima de uma regulamentação recausativa, tirou no meio do caminho, e isso se encaixa perfeitamente no dado de segurança de que pelo menos esses consigam terminar a faculdade. Agora, eles criaram ali a situação, então muita gente acabou nem encaminhando. Então, pelo menos esse, possivelmente talvez tenha que ser mais de uma ação, uma delas certa é isso, para essas 3 pessoas garantir e tentar puxar isso de volta. Agora, é um direito retirado, é complicado, e isso também demonstra como é que é o posicionamento da mesa, né? Porque, na verdade, a mesa ter aprovado isso mostra que ou a mesa é absolutamente conivente com o presidente, ou a mesa não está nem aí, entendeu? Nem dá para prestar atenção, que é outra possibilidade. Acho que uma parte é conivente e a outra não está entendendo. Então essas coisas passam. Fala, Eu Jorge. perguntei ontem no final da reunião para o diretor-geral e disse que foi havido a inconstitucionalidade aquela resolução. Mas quem? Procurador? Ou quem? Estava ilegal. Não serve a Constituição para começar. Não é isso. Não é isso. Ok. Ô, Jair, Assim. Fale. posso falar? Claro, pode falar. Em relação a essa questão dos estudantes, assim, o Jair tem razão, a gente está no Lewis Carroll, né, na Alice, porque é nonsense. Os mesmos que assinaram a resolução, né, de mesa do DR, regulamentando, né, em 2014, que foi o Mauro Pinheiro assinou e o delegado Clayton, são os mesmos que depois de um ano revogam a mesma lei, né? Então, a resolução de mesa de número 471, de 25 de março de 2014, nosso presidente, agora presidente, né, tinha assinado, né, junto com o delegado Clayton, e depois a resolução de mesa 490, de 1º de julho de 2015, revoga essa lei. E o delegado Clayton e o Pinheiro, né, são eles que revogam a própria lei que eles já tinham aprovado. Então, realmente eu não sei qual é o critério que esse pessoal está utilizando aí. Eu acho que isso foi maldade pura, e eu acho também uma manobra para desviar o foco, porque eu acho que, depois a gente vai voltar à questão do ponto, eu acho que todo o resto está, de uma maneira ou de outra, interligado, né? Enquanto a gente se debate por outras questões, eles vão fazendo esse tempo. Porque tem uma coisa, né, gente? Esses estudantes, os servidores e estudantes, quando entrar o segundo semestre, o ponto, se tiver em função, eles não vão se liberar de maneira nenhuma. E incluem-se os que são liberados informalmente, porque atualmente talvez tenham alguns estudantes que são liberados sem processo. Exatamente. O melhor, olha só, olha como é a situação, o melhor ponto do mundo, essa resolução ainda em vigor, já ia ficar ruim para quem está estudando. Já ia ficar. O que hoje se aceita e é humanamente aceitável. Se entende que o cara aceitar e transporta até a faculdade. Agora, com o ponto, vai ter que bater, então tu ganhou aquelas horas e dentro daquelas horas tu vai ter que botar o teu deslocamento, que até então não precisava colocar ainda. Então, mesmo assim, já ia ficar ruim. Tanto que na proposta que o sindicato encaminhou, havia um esquema de acrescer meia hora antes e meia hora depois para o cara poder se locomover, né? Mas, em suma, a gente vai dar aqui a resposta e levantar a questão de que no meio da negociação eles alteraram. Mas, assim, se houve pela casa, acho que foi o Pedrinho que comentou, que ao fazerem isso, eles atenderam uma solicitação do sindicato. É o que eles repetem. Sim, porque subentende-se que a gente escreveu aqui que a gente queria que revogasse a resolução de Deus. Sério? Inclusive, hoje no almoço, eu estava almoçando com um colega aí, não sei o nome dele, mas trabalha lá no DG, imagina, e ele
confirmou essa versão que o erro teria sido do sindicato. Eu tive que rir, né? Porque é uma piada, né? É uma piada, mas é a versão que eles passam. Mas assim, ó, eu já comentei isso com o Jorge, o negócio da mentira repetida. É como ontem, que ele disse que na Brasília só tem dois lugares para botar o ponto. Não existe isso. Só com outra. Então eles aplicam a... Por exemplo, só um comentáriozinho para um outro exemplo assim, de como eles falam, como eles mentem sem nenhum tipo de pudor. Quando a gente estava na última reunião da paritária, aquela questão do concurso público, se falou exatamente isso, olha, isso não vai gerar psicólogo do nada, não é? E aí eu cometi a bobagem de falar, inclusive os motoristas, ninguém vai virar motorista porque... e aí o comentário do diretor-geral era que ele tinha ali um estudo que as viagens dos motoristas era uma viagem a cada 48 horas, incluindo as saídas para abastecer e tudo mais. Mas aí foi um comentário ali, não trancou, se continuou, e aí isso vai ser radical. Ele citou o dado do mês de janeiro. Então ele pegou o dado do mês de janeiro e disse que é assim, que o carro sai ali uma vez a cada 2 dias. Então fica difícil, né? Mas então, durante janeiro também ninguém precisa de desconto. Exatamente. Tá, mas só um pouquinho. Se o carro sai 2 vezes, e o consumo de gasolina é esse? E o gasto de gasolina? Não sei. Eu não entendi a matemática. Está gastando muito. Não aprendi isso aí. Está gastando muito, é só 2 anos, mas Então, tá, senhores, vamos pular para o outro. O outro é absolutamente tranquilo, mas eu duvido também que na prática seja aplicado, né? Atendimento às demandas do ciclo. A administração tem acordo em relação ao conteúdo desse ciclo. Hoje mesmo tem um negócio da aventura, né? Eles têm bastante acordo com ela. Tá? Mas aqui está respondido. 3.10, manutenção e melhoria dos espaços físicos. A administração tem acordo. E 3.11, a liberação dos membros da diretoria. A administração tem acordo, inclusive entra a diretoria, o conselho fiscal e a própria conselho de representantes. Então, eles estão de acordo com isso. Nisso aí até hoje não se incomodaram. Então, senhores, vamos voltar lá para a questão polêmica do 2.8. Vamos deixar o 2.8 para o fim, vamos para 9, 10, e aí voltamos para o... Vamos para o cascata e Então tá, fica o 2.8 por último, vamos para o 2.9. 2.9. Comprometimento da administração da casa, que quando a tramitação efetiva do projeto do Poder Executivo sobre o efeito cascata, que irá alterar o estatuto, a mesa diretora da Câmara encaminha o projeto de lei que está sendo elaborado pelo Grupo de Trabalho do Plano Classificado de Cargos e Salários, que permitirá a manutenção integral dos vencimentos dos servidores da Câmara, sem a necessidade de criação de parcela autônoma. Isso aqui é uma coisa interessante. A primeira resposta, por isso que quando a gente passou para você, a gente botou ali no site, tinha as respostas que eles deram antes de eu nunca tinha visto isso numa negociação, a gente piorou de uma rodada para outra. Então, na avaliação parcial, que eles nos deram, acho que ainda no comecinho de junho, né, exatamente esse item foi respondido da seguinte maneira: a administração tem acordo integral em relação ao conteúdo deste item. E agora, na última resposta, já estava na segunda trocada, se levantou na paritária e eles não modificaram. A resposta desse item passou a ser, que é o que está ali escrito, que é... Aí que eu me perdi aqui, 3 pontos. Estudar em conjunto uma saída alternativa para o tema. Saída para quem? Saída alternativa é o pouco. Uma saída para quem? A aposentadoria é uma saída alternativa. Então... A administração em conjunto. Então, assim, acredito que seja um ponto que a gente não pode ter acordo com a resposta. Eu acho que a resposta pode ser no sentido de vamos desconsiderar essa resposta e pensamos que vale a anterior. A gente pretende citar na resposta o primeiro retorno que eles deram, explicar que constar ali que já houve a aprovação do efeito cascata no executivo e que a categoria espera no mínimo, né, o tratamento igual dado ao executivo, aonde o
Legislativo se empenhou, né, onde o Estado entrou, mediou. Mediaram e fizeram um acordo Pode de falar. criação integral sem emenda. Há sim uma criação de uma parcela autônoma, sim. Sim, a parcela autônoma, ela ficou... Nem aqui nós não tem como não ter essa Não vai ter como, porque a parcela autônoma ela vai obrigatoriamente no projeto do Executivo, vou explicar para vocês, especificamente na quebra de caixa, ela vai existir, onde vão estar as maiores parcelas, tá? Porque a quebra de caixa, a solução que o Executivo criou 3 faixas de... 3 valores fixos, tá? Então isso efetivamente vai gerar a parcela autônoma, disso não se consegue escapar. Mas o grande problema é que eu acredito, honestamente, que mesmo que se faça o projeto, e o mesmo grupo que estava trabalhando na solução anterior continua trabalhando, e de novo estamos bastante avançados, eu tenho certeza que eles vão aproveitar esse momento para complicar em algumas coisas. A solução que a nossa tiver alguma adaptação, que não tiver um similar bem claro no Executivo, eu acho que eles vão tentar complicar. Eu acho que aí, e nessa questão, talvez entre a questão da gratificação dos motoristas, que é uma gratificação que gera o efeito cascata, mas que também é perfeitamente, o Bruno sabe, já está redigido ali, já está... Mas a do motorista não tem como. E a questão das taquígrafas, eu acho que ali eles vão aproveitar para pegar outra elas. coisa, né? Exatamente, porque ela não mas ela não está, isso a gente está estudando em uma hora, e a gente deve inclusive chamar elas para conversar com a gente sobre isso, porque é o seguinte, a nossa alteração vai ser em cima da 5811. Tá? Vou dizer assim, se estivesse aplicando aqui a solução e o bom entendimento e tudo mais, é óbvio que essa lei também ia ser alterada. Essa lei gera efeito cascata. Então, o mesmo princípio que se usa para cada item que gera efeito cascata na 5811, ela teria que ser feito também na lei das taquígrafas. Aí, onde é que está a sinuca de bico que a gente vai pegar? Se a gente sugere a alteração, é bem provável que eles não vão aceitar. Não fazendo nada, é bem provável que depois eles vão ir... assim, é a maneira que eu penso. A gente altera a 5811 e não mexe na lei das taquígrafas, certo? A casa prova. Eu acho que eles vão ir lá no Ministério Público e explicar, olha, a gente fez o troço bem direitinho, tá? Ficou essa lei de fora, o que a gente faz? E aí eles vão entregar, porque a aplicação dela gera o efeito cascata. Então é uma sinuca de bico ali que a gente vai enfrentar. Se a gente tivesse um mundo normal, com pessoas conversando, blá 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 blá, tanto que aí, isso que eu estou falando para vocês vai refletir depois lá no outro item, que é o comprometimento da administração da casa, que nenhuma deles isso, não sei o quê, que eles não se comprometem. Então isso vai ser um problema. Então assim, para definir a questão do item, a gente não vai sugiro, né, que a gente não concorde com a resposta que eles tenham dado, até porque inicialmente o comprometimento era integral, e aí trazer essa questão do próprio efeito cascata, que foi fazer um texto elaborado nesse sentido. Todos estão de acordo? Vamos para o 2.10, que aqui é onde entrava as horas extras e entravam as 2 gratificações de insalubridade, taquigrafia e bibliografia. E também entravam outras coisas, né? Uma vez que não tiraram os direitos, não tiraram os direitos, né? inclusive do aluno estudante. Então, o 2.10 era comprometimento da administração da casa, que enquanto o novo plano não estiver implantado, nenhuma vantagem, seja ela qual for, poderá ser retirada dos servidores, assegurando desde já a participação do sindicâmara em todas as discussões que envolvam os servidores. Desligar, hein? E a resposta deles, tipo assim, a administração está trabalhando na avaliação dos apontamentos feitos pelo TCE, onde uma série de vantagens concedidas a servidores da Câmara estão sendo questionadas quanto à sua legalidade, o que pode eventualmente provocar uma ação mais incisiva, determinando que o Legislativo da Capital se abstenha de efetuar o pagamento de algumas dessas vantagens. Especificamente nesse primeiro parágrafo, eles estão colocando as horas extras e a insalubridade das taquígrafas, porque ela consta lá no apontamento
do Tribunal de Contas, porém sem citar que existe uma lei para elas. O apontamento do Tribunal de Contas não verificou que existia uma lei que prevê. Porque, na verdade, o Tribunal de Contas aponta, a casa informa, eu acho que não é informado, é isso. Tá? Continuando aqui, em função do exposto acima, a administração não tem condições de comprometer com a não retirada de vantagens concedidas a servidores antes da implantação do novo plano classificado de cargos e salários. Por outro lado, a administração garante a participação do sindicâmbio em qualquer discussão que envolva os servidores da casa a qualquer momento. Essa resposta é um não comprometimento. Tanto que a gente tenta casar isso com um novo plano. Esses apontamentos do TCE, principalmente em relação às horas extras, em termos práticos, eles precisam ser tratados ao longo dessa. Na verdade, o apontamento da administração anterior e essa administração poderia dar um tratamento a isso. Esse tratamento não precisa ser agora em julho, não precisa ser em agosto, não precisa ser em setembro. Inclusive, nisso aí surgiu uma outra mentira da administração da casa, que a gente teve que ouvir isso na paritária, em que o Mauro disse que a solução das horas extras, que era a GANI, ela foi para as cucuias porque naquela manifestação que a gente fez no plenário, o Tribunal de Contas viu e chegou à conclusão de que a gente queria trocar hora extra por gratificação. E quando ele foi discutir no tribunal, 3 semanas depois, o auditor, que provavelmente era o mesmo, muito amigo daquele que estava disfarçado no plenário, contou isso para eles e daí disseram que não podiam, porque uma tinha vindo em substituição da outra e a gente teve que ficar olhando para ele com uma cara de idiota, porque a vontade que tu tem é de perguntar. De rir, né? Thiago, quer que eu acredite que tinha um auditor aqui, ficou sabendo, contou. Eu tenho meu filtrado lá na minha casa. É o auditor do gigante que estava no plenário. E assim, isso é uma prova da má vontade, porque no executivo existem gratificações. No executivo tem uma gratificação de 2012, que ela é exatamente o que eu falei, ela é muito similar ao grupo de eventos aqui da casa. E um dos artigos dela deixa bem claro que aquele que estiver recebendo não faz banco de horas e não recebe hora extra. Uma gratificação que tu recebe, em que tu não pode fazer banco de horas e que tu não recebe hora extra, o que é? É uma gratificação para substituir pagamento de hora extra. 2012. Então, é dentro daquela ideia, o ponto vai ser igual ao executivo. Então, tu mostra alguma coisa que é igual ao executivo. Não, mas aí não é... Entendeu? Sempre tem. Tu não vai conseguir. Não existe diálogo se a outra parte não quer mudar, né? Essa é. Então, em termos práticos, isso aqui não. Inicialmente bota a apreciação de se a categoria concorda com a resposta evasiva de que se o Tribunal de Contas mandar, a gente vai fazer e acabou. Rejeitam a resposta. Vocês têm que simplesmente está rejeitada. E aí o seguinte, aqui nós vamos levantar de novo a questão das horas extras e tudo mais, e que a solução não pode ser feita. Né? E vamos tentar sugerir então, que a solução fique para dentro do novo plano. Se jogue para dentro do novo plano, o Bruno quer falar. Espera um pouquinho, liga e espera um pouquinho. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente tem ele. Todas as pessoas que fazem horas extras hoje não estão formalmente convocadas. Esse processo estava na DG, então assim, está muito frágil a situação das horas extras hoje pagas pela Câmara. Então acho que esperar pelo novo plano e deixar como está, a gente está num risco muito grande, porque está frágil demais, não dá mais para ficar nessa fragilidade, essa situação. Aí a gente sabe da intenção do DG, né? Todo mundo já conseguiu ler o que é a intenção dele, que é acabar com as horas extras e colocar o mínimo legal que é permitido. Isso aí todo mundo eu pelo menos leio bastante quando ele faz as manifestações dele. Então eu acho que principalmente as pessoas que fazem hora extra e contam com essa parcela como já salário, né? Já é remuneração, não é indenização. Pensar o mínimo que vai aceitar. E se não chegar a esse mínimo, o que vai fazer? Porque senão nessa situação frágil que está, vai ter perda, entendeu?
da fragilidade que está, vão haver perdas, e a perda é significativa. A perda não é 10% salário, é gigante a perda das pessoas que... Então acho que é importante avaliar o mínimo que se vai aceitar, não chegando nesse mínimo a ação que vai ser tomada, porque nesse nível de fragilidade a qualquer momento, se ele ficasse bravo na reunião de ontem, era capaz de ele corta todo mundo, porque não tem portaria, ninguém está convocado, não tem mais hora extra na casa. E aí perde-se metade do salário. Vai ter eventos também, só que ele tem que sinalizar. Não, vai ter eventos também, vai preparar, pronto. Para uma semana o que acontece. Aí eles vão explicar as convenções dos partidos que estão aqui dentro. Todo sábado tem partido aqui dentro, fazendo convenção, então vou ter que explicar os partidos que então não vai mais receber isso. Um outro exemplo de como eles empurram as coisas, na paritária, ficou definido na segunda reunião, o diretor puxou para ele, disse, eu vou conversar com o Ailton, sabendo que naquele dia o Ailton estava viajando. Isso foi numa segunda, né? Uma terça-feira de manhã. Aí ele, sabendo que o Ailton viajava terça de tarde, ele puxou, disse, eu vou conversar com o Ailton. Então ele sabia que terça, quarta, quinta e sexta o Ailton não ia estar na casa. Aí quando o Ailton voltou, aí nesse meio tempo o Lodge e o Rodrigo foram. Aí, não, falo isso com o Ailton, nem que recebeu, mas sem tomar uma definição. E hoje de manhã era para ele finalmente ter a conversa com o Ailton, que não ocorreu, porque daí teve que ir no médico. Não, o Ailton. Assim, ele ou eu? Não, ele que teve que ir pro médico. Ele que teve que ir pro médico. Ele, daí ele teve que ir no médico. Foi, tá Porque ele tá com a... Tá com ameaça de toxoplasmose. Isso mata. Aí eu fiquei 3 dias no hospital. Não, então assim, especificamente em relação a coisa preta. A esse item, o pessoal do sindicato tem o nosso, tem a Ailton, nós vamos redigir isso de tal forma. A ideia do Bruno é boa, definir isso, o mínimo que possa ser aceitado de perda, mas isso aqui vai ter que gerar. Isso aqui, se fosse no mundo racional, isso aqui teria que gerar um grupo de trabalho para trabalhar isso aqui, verificar, achar uma solução para dar um encaminhamento nisso. Mas o objetivo não é dar um encaminhamento, o objetivo é... Tanto que acredito eu que com o ponto, uma das coisas que eles vão fazer, no momento que eles botarem o ponto a funcionar assim, do jeito que ele está achando que vai ser 13 de agosto, no dia 13 de agosto, o ponto do pessoal da hora extra vai ser retirado, vai parar de funcionar. Aí vai ter que se bater na nova maquininha. Na nova maquininha ela vai vir trancada dentro do limite da 133. E aí está resolvido o problema. É, mas o resto fica sem... O resto fica parado. Eu acho que isso que eles vão fazer. Sim. A tendência de quase tudo vai ter que ser judicial. Tem gente que está fazendo. Em relação a essa ação, é muito cruel essa situação de se tiver que entrar com uma ação para garantir a questão das horas extras, porque inclusive depois a alternativa vai se usar como desculpa de não conseguir uma alternativa o fato de que tem uma ação. Entendeu? O negócio é cruel. Isso já foi adiantado pelo procurador da casa. Não, mas o próprio diretor da paritária falou isso, né? Não posso resolver nada nessa pilha porque elas têm uma ação judicial. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, vamos entrar com a ação para ver o que ele vai fazer com relação a nós. Então, a gente já com a ação. Vou fazer. Não pode ter uma ação, não vai fazer nada. Aí tem um funcionário com a B aqui na casa, está pensando em desoneração e fazer ação para o sindicato. E a quantidade de ações que esse ano vai ser maior. Senhores, vamos para o último item antes de voltar para o do ponto, que é o 2.11, que era a sugestão de alteração da resolução 1999, que prevê o dissídio, né, o reajuste anual, prevendo que caso, seria um gatilho caso o IPFA ultrapassasse os 6%, que poderia se adiantar a resposta simplesmente foi sem condições de atendimento. E aí passo para a categoria se estão de acordo com a... Então por que não tem condição de atendimento? Então... O mínimo tem que calcular a resposta.
resposta. Então vamos colocar que a categoria solicita uma explicação plausível, racional, com justificativa, Tá, então ontem lá na reunião com ele, teve uma pergunta, mas por que? Acho que era em relação à carga horária. Eu disse, mas por quê? Mas por quê? Aí ele enrolou e disse, tá, mas qual é a razão? Depois eu disse, qual é a razão? Ele disse, não, isso aqui é uma decisão e, tipo assim, não tem razão. É porque eu quero. Se levar muito ao pé da letra, se levar muito ao pé da letra, ele disse, eu vou... Se levar muito ao pé da letra, nós vamos ter que ver um monte de outras coisas. É sempre na ameaça. Sempre na ameaça. Tem que fazer o funk esse. Se levar ao pé da letra, Chama multa aí. Chama multa aí. Então agora vamos para o último que ficou, que é o polêmico, que é o 2.8, que é a questão da carga horária, que a gente pedia redução para 35 horas, turno único de 7 horas. E a resposta deles é o que a gente já tinha falado de manhã, né? Eles não aceitam a possibilidade de turno único de 7 horas, até aproveitando agora que vai trabalhar só nessa questão, dá algumas das explicações que foi nos dada, mesmo que informalmente. O turno único de 7 horas eles não aceitam, porque eles partem do princípio que as pessoas vão bater para entrar, vão sair, vão almoçar, vão fazer tudo que tem que fazer e 7 horas depois vão embora. Então é partindo da desconfiança, se permitir fazer turno único, as pessoas vão sacanear. Então bate com o que o Elcio falou ontem, que parte do princípio da desconfiança antes de qualquer coisa. Então essa é a justificativa que eles não escreveram, mas essa é a justificativa deles de não poder ser 35 horas com... Todos somos vagabundos. É como se o porque tudo é truque. Palavras do presidente. Podem até sair para fazer alguma coisa, mas vão ter que colocar 4 vezes o dedo lá. Isso. Dedo lá. Presidente, Bom, aí voltando à questão da alteração das 58 ontem, que eles não dão garantia de novo, inclusive ontem vocês viram que ele não deu a garantia da alteração das 58. E assim, até para vocês saberem, a gente teve, além das conversas que se teve, acho que em termos práticos, logo, me ajuda a lembrar, a gente teve uma conversa que a gente se apresentou como sindicato e meio que adiantou as coisas que iriam ser tratadas antes de ter uma pauta aprovada. Nesse momento a gente falou da questão das horas extras, se falou da questão do plano de carreira, que havia necessidade de resolver essas questões para que o plano de carreira pudesse ser feito sem repercussão financeira. Se falou da questão das gratificações setoriais, que está tentando se arranjar uma solução, que foi que junto com a GAMI se tentou, se fez a apresentação de uma gratificação que entraria muito fracionada, que seria basicamente seria uma FG6 para todos, mais de 4 FG6 para todos que não recebem a setorial, que levaria 6, 7 anos para implementar, de tal forma que lá adiante tudo ficaria igual, então não precisaria, porque dentro do plano, algumas ideias que surgiam dentro do plano seria pegar todas essas gratificações, ver quantos funcionários tem, dividir, e aí todo mundo fica feliz com 25 pila a mais no salário. Tá? Que obviamente não dá para ser assim. Inclusive essa gratificação que tentava se fazer, ela seria como se, eu até falei com uma das taquígrafas, seria tipo um airbag para as taquígrafas, porque ela seria incompatível com a disponibilidade das taquígrafas. Se lá adiante ela fosse tirada da lei, elas caíam no outro. Mas assim, a GAMI não foi aceita e a outra nem foi olhada. Então, são coisas difíceis. A GAMI, quando foi apresentada para a administração da casa, foi apresentado pelo Sandro, representando o grupo de trabalho que estava se trabalhando nisso, era um subgrupo do grupo de trabalho do plano de carreira. O Sandro apresentou com repercussão financeira, com tudo. A gente fez todos os cálculos. O Ivan ajudou, a Claudinha ajudou, o DPF, todo mundo ajudou, tudo era cálculo oficial. Aquilo foi considerado como se tivesse sido uma maluquice que a gente escreveu. Então precisamos conferir esses dados, precisamos ver. Então, assim, é difícil, as respostas são muito doidas, né? Elas não têm fundamentação minimamente racional. Aí, quando não tinha mais argumento, quando eles foram vencidos com todos os argumentos, a saída deles foi o seguinte:
vamos aguardar o parecer do Dr. Fábio, Procuradoria. Que já tinha. Que a gente já sabia como é que era. Que daí ele requentou o parecer lá atrás, porque assim, até não se quer demonizar aqui ninguém, mas, até porque se respeita cada um, mas se vocês forem perguntar para o Dr. Fábio especificamente o que ele acha de cada item da 5811, vai dar 87% de emocionalidade nas 5811. Mas ele ganha a gente não ganha a gente, eu sei que tem essa questão. Mas então, assim, o que eu quero dizer, eles são muito hábeis de jogar para quem sabe, eles já sabem onde é que eu vi, eles não precisaram ir lá conversar, desculpa, falar melhor mesmo, eles não precisaram ir lá conversar com o Fábio e dizer assim, olha, tu diz isso. Não, eles sabiam que essa resposta vinha ao natural. Inclusive o barrigaço que eles foram nos dando foi para cair no período de férias do Dr. Cláudio. Então tudo foi muito bem elaborado. Eles sabiam que o Dr. Cláudio ia entrar de férias, até porque as férias passam lá por eles. Então eles foram dando uma empurradinha, que daí ia cair no período em que fosse o Dr. Fábio, e eles já sabiam mais ou menos qual era o posicionamento dele. Então o objetivo foi esse. Então é muito difícil, se a coisa não pode por um lado, não pode, entendeu? Porque isso que eu digo, às vezes é como criança, né? Ela te dá 20 desculpas nas sequências que foram derrubando cada uma, né? Não é isso, então foi isso, então foi aquilo. Só um pouquinho. Então tá presente aqui o vereador Barbosa, convidamos ele a participar da mesa, como fizemos hoje mesmo com o Marlon e o Casartelli. Boa tarde. Já temos. Eu vou passar a palavra ao vereador, até para ele tratar alguma coisa a respeito do projeto dele de flexibilização lá do horário do executivo, que poderia se encaixar aqui na nossa realidade se tivesse um pouquinho de boa vontade aqui na casa. Alô, oi. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Não posso falar especificamente do projeto nosso que está ali para votar, né, quase para votar na segunda-feira, que é um projeto, então, fiquei sabendo da Assembleia agora, nós estamos em reunião ali no gabinete, e ele falou, está dentro da Assembleia, então vou lá dar uma aula para o pessoal. E talvez falar desse projeto, eu não, podemos falar de outras coisas, mas logicamente eu não faço parte da mesa, né, oficialmente, e, enfim, as situações situações em reunião de mesa e de líderes, talvez ficaram sabendo até de atritos, assim, né, que foram resolvidos, nada pessoal, né, como digo, ainda se referindo ainda ao projeto da extinção dos estagiários e criação dos novos CCs, né, que, não sei se acompanhar, nós votamos contra e nós não nomearemos um CC no gabinete, teremos um CC isso é posição política, né, inclusive. Mas, bom, e há dificuldades de mediação, né? Todas as questões que envolvem a pauta de vocês. Mas, em relação ao projeto, né? O que é o nosso projeto? Ele começou em 2013, né? A tramitar. É um projeto que autoriza, é uma lei autorizativa, assim, o executivo, né? E aí a sugestão é incluir o legislativo, obviamente, mas a gente não pensou, é verdade, lá em 2013, ele acabou morrendo nas comissões, a gente reapresentou ele ano passado, projeto que autoriza o executivo a criar horários diferenciados dentro do executivo municipal, né? Então, a ideia não é nem o vereador tem competência para colocar efetivamente quais horários, não seria isso, ele estaria entrando na esfera da administração, né? Mas ele simplesmente autoriza e a gente colocou algumas questões ali, digamos assim, para fazer uma garantia. Primeiro, que seja uma adesão voluntária do servidor e da servidora, quer dizer, não dá para lá no setor X da Secretaria de Saúde, a direção chegar e dizer, agora todo mundo aqui vai começar a chegar às 7. Não. Então ela dá uma adesão voluntária. E também a possibilidade do servidor e da servidora poder sair daquilo que optou a qualquer momento, porque a sua relação pode mudar. Ele hoje pode ter um filho na escola que ele deixa às 15 para as 8, no outro dia ele pode mudar de escola e a escola começa mais cedo, então ele pode voltar a um horário anterior. Né? Claro que isso tudo sem prejuízo do atendimento ao público, sem prejuízo do próprio funcionamento,
né, da administração pública. Então, que eu sei que é um pouco, nós estamos aqui, né, em pleno cadastramento biométrico e depois do ponto, aí você pergunta, já me falaram, mas você está falando isso e aqui, né, teria que ser assim também. Bom, né, mesmo que aprovada a lei, mesmo que a gente inclua ali no plenário, né, uma emenda em plenário, incluindo o legislativo, é uma lei meramente autorizativa, então não será na lei que dirá que o setor de X aqui da Câmara que chegaria em tal horário, mas acho que cria um ambiente, pelo menos de autorização legal, para permitir horários diferenciados, né? Então, atendendo, a gente chamou um projeto de institui o programa Qualidade de Vida e Mobilidade Urbana, porque também tem, obviamente, um reflexo para a cidade, porque daí não precisa todo mundo ir ao mesmo tempo trabalhar e voltar ao mesmo tempo, então também é melhor para a cidade, não só para o próprio servidor e servidora, né? Então, não tem problema nenhum de a gente fazer essa emenda. Eu até cheguei a falar com o presidente uns dias antes, eu disse, olha, está na ordem do dia esse projeto nosso, né? E para a gente, eles, não, nós estamos agora em pleno processo de implementação do ponto, né? Mas podemos pensar, já, né? Não sei se isso seria agora, seria mais para frente, né? Mas, de qualquer forma, em aprovando, né, que eu acho que não tem problema nenhum nós emendarmos ali, aí eu confesso que foi pura, a gente fica como vereador de oposição só pensando em fiscalizar e cobrar do executivo, a gente não pensou no legislativo, porque esse projeto, repito, desde 2013, não foi um projeto apresentado agora, estando, né, o Mauro na presidência, que é meu colega de partido. Então, acho que não tem problema nenhum nós fazermos a emenda. Eu até pedi para o Simpa, na segunda-feira, eles vão ter uma reunião segunda que vem, né, e vão tratar desse projeto na diretoria do Simpa, porque eu sei que sem apoio, né, o Kevin ali no dia da votação, se vocês lembram, foi votado os 3 projetos, né, o último pro Vale Alimentação, e eu fiz um apelo ali na tribuna para aquele público ali ficasse presente para nós votar o nosso. Mas o pessoal estava tão animado com a manutenção dos direitos, né, que foi todo embora, ficou o pessoal ali do Simpa, daí caiu o quórum e terminou a sessão assim. Mas o Kevin, consultei ele um pouco antes da votação, eles não têm acordo para aprovar o projeto. Então eu também não quero votar para votar, vejam, meramente autorizativo, né? Não quero colocar para votar e o projeto ser, né, morrer. Então, se não tiver um pouco de mobilização do Simpa, de vocês mesmos, né, o governo ali fecha a questão e derruba o projeto fácil, né? Então, talvez até seja o caso de retirar da ordem do dia e deixar para depois do recesso, né? É uma coisa que nós podemos construir juntos. Então, é um pouco isso, né? Então, não sei, isso vai depender de segunda, terça, né, quando ele estiver ali para votar, se o Simpa se mobilizou, se a prefeitura tem algum posicionamento, mas eu acredito que a semana que vem, a última semana, o governo não vai ter posição em relação ao projeto. Então, a tendência deles é rejeitar. Então, nesse caso, acho que é melhor eu retirar, né? Estou vindo aqui em segredo entre nós, mas é óbvio que não vale a pena votar para perder, né? Então, a gente pode trabalhar nessa construção aí para frente. Então, isso. Eu digo isso, né, faço saudação, sei que vocês têm a pauta de vocês, mil questões. Aproveitar e fazer uma pergunta para o vereador. Vereador, o senhor saberia nos dizer como é que vai ser o regramento do ponto eletrônico? Porque ontem nós tivemos uma reunião com o diretor e não sabemos. Ele foi para explicar e não explicou. O senhor saberia? Então, isso que é a maior... tem vários problemas aí na comunicação, inclusive interna. Né? Então, eu não sei. Confesso que eu não sei. Nem nós. Tá. Pois é. Eu só sei que tem uma diferença de CCs, né? Tem um horário mais ampliado e tal, mas não... Tem outros problemas? Outros? Sim, não, deve ter mil. E eu, claro que, para mim, é muito mais fácil para vereadores que não são partido dos trabalhadores virem aqui e falar e tal, porque, obviamente, a presidência nesse momento está com o Partido dos Trabalhadores, mas isso não significa necessariamente que é uma... Né, o presidente tem uma linha, tá tocando, né, e eu posso, obviamente, tento, né, influenciar de alguma forma, não quero aqui dizer que discordo totalmente das políticas, acho que tem acertos, né, algumas coisas discordamos, mas, mas eu escuto e posso ajudar a levar as coisas, mas não sou eu o presidente. Está no YouTube, vereadora. Ontem a explicação que era para você dar está no YouTube. Se eu quiser dar uma olhadinha, seria um prazer até o senhor dar uma olhadinha que o Sindicâmara filmou. Está lá à disposição de todo mundo. Espero que o pessoal veja.
Bom, não sei se posso ajudar em alguma coisa, eu vim aqui mais pedir apoio, mas na verdade o apoio que tem estamos abertos, né? Assim, às vezes a gente não consegue, dia de plenário e tal, a gente não consegue conversar disso, mas o gabinete está sempre aberto e há limites, né? Muito fortes, assim, não necessariamente, assim, a gente nos traz, te leva e conversa, tem as sensibilidades, tem as opiniões. Então a gente fica à disposição, se coloca junto, né, sem promessas, sem falsas promessas. Né? Mas o que eu acho mais simbólico, assim, aí, falando pelo mandato nosso, é que numa votação decisiva, né, nós discordamos, né, e vamos sofrer o ônus disso. Uma pessoa menos no gabinete realmente faz diferença, né, mas bom, né, não vamos também agora nos contradizer. Então, esse cargo que foi criado não será nomeado, não sei se os gabinetes, né, já nomearam, não nomearam, mas nós não nomearemos. E esse cargo foi feito de forma legal. Bom, aí tem mil coisas. Tem mil coisas, né? Isso vai ser, isso não pode. Foi por uma resolução, não pode. Mas não vamos Ah, sim, por uma resolução do plenário. Tem que ser. Não pode. Eu já expliquei que não, eu já expliquei que não poderia ter não pode. Eu sei que não pode. Muitos desdobramentos ainda teremos em casa, mas que foi criado, ele não foi... Foi a primeira vez na história dessa Câmara que se votou um projeto sem ler emenda, inclusive. Ele votou em votação sem ler emenda. Isso está lá no DVD. E isso está sendo questionado juridicamente, assim, a... Não, o próprio Conselho Tribunal de Contas entende que ele cria despesa e tem que ser TLR. Não, ô Débora, vamos voltar para o foco aqui da Assembleia, deixa a questão dos cargos que já estão criados e não é a nossa pauta. Vereador, é o seguinte, o nosso maior problema, hoje e sempre, assim, reafirmando que os colegas já devem ter dito, nós não somos contra o ponto eletrônico. Nenhum servidor da Câmara é contra o ponto eletrônico. O nosso problema, efetivamente, aqui, é entender como vai funcionar o ponto eletrônico. Porque ele vai ser testado era a partir do dia 13, agora é a partir de agosto, mas sob que regras? Entende? Cada setor dessa casa tem um horário de funcionamento. As exigências para cada setor são diferentes. A ADL trabalha num ritmo, a taquigrafia no outro, as comissões no outro. Tem gente que sai, tem gente que fica até a 1, tem gente que